Olá, sejam todos muito bem-vindos ao NP Agro. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o José Dias, sócio de M&A do escritório Demarest. Ele fez um levantamento sobre os M&As no agronegócio no ano passado. E eu queria já começar com a nossa conversa aqui, Zé, perguntando, esses M&As, o agronegócio ano passado, foi um ano atípico, foi um ano dentro da normalidade desse segmento de fusões e aquisições. O que aconteceu em 2004 nesse setor aqui no Brasil? Alexandre, prazer falar contigo, tá aqui no NP Agro. Bom, o ano, sem dúvida, um ano atípico, né? Por todo o contexto, eu vou começar por aí. Foi um ano bastante desafiador para o setor do agro, um ano em que, com quebra de safra e com vários desafios para produtores, principalmente no setor de grãos, aumento de custo de insumos, ao mesmo tempo em que o preço das commodities não acompanhou esse preço, né? Alguns setores específicos foram bem, então a gente tem café, que vai bem, laranja, a gente tem um ano que segue, vamos dizer, bem também, eu diria para etanol, mas principalmente para soja, milho, a gente teve um ano bastante desafiador. E quando a gente conecta isso a questão do M&A, né, e talvez colocando só um pano de fundo, o M&A em geral no Brasil, a gente teve uma redução de 21% no número de transações, tá? É uma coisa curiosa que mesmo tendo uma redução em 21% no número de transações totais para o mercado de M&A brasileiro, conforme o TTR, a gente teve um crescimento de aproximadamente 20% em valor, o que significa que a gente diminuiu a quantidade de transações e aumentou o valor dessas transações do ponto de vista unitário. E o agro não é diferente. Então, para te dar um pouco de perspectiva, quando a gente olha para a agro aqui, a gente, inclusive, traz para dentro dessa análise o setor florestal. Tá? Então, a gente olha toda a parte de agricultura, pecuária, e antes da porteira, depois da porteira, tá? E traz junto também o setor florestal, que ele é bastante representativo. E aí o interessante é ver como a gente teve uma queda também no volume de operações. O ano passado a gente registrou 19 operações, com um número bastante inferior, com o total movimentado aqui nesse caso, que também foi menor, né? A gente também reduziu no agro, quando a gente separa o agro do florestal. Já o florestal, o que é interessante é que a gente teve um volume maior, a gente teve um volume de 31 operações, e a gente cresceu esse valor, muito por operações globais que foram puxadas aí dentro desse segmento. Vou fazer uma pausa aqui, Alexandre, para a gente poder avaliar esses dados aí, iniciais. Não, legal. Quando você fala no segmento florestal, você considera operações de arrendamento, por exemplo, aqui no caso do Brasil, com grupos estrangeiros vindo para o Brasil, e como existe a limitação de compra de terra por estrangeiros e tudo mais, arrendamentos entram nessas 31 operações? Os arrendamentos, eles também estão fechados, né, do ponto de vista de investimento estrangeiro. Então, aqui, a gente está falando de operações, boa parte, são operações societárias, então nós estamos falando de empresas que já existem, que têm operação, empresas que, inclusive, possivelmente, ou adquiriram terra antes da restrição do parecer da AGU, ou que, mesmo após o parecer da AGU, podem ter áreas florestais, elas que são detidas por meio de outros instrumentos que são permitidos. Então, por exemplo, direito de superfície, usufruto, são permitidos, não tem restrição na regulação do INCRA, e com base vamos dizer, nesse direito de posse que você tem todo o ativo florestal, tá? O que eu acho que é interessante aqui, a gente está falando, né, quando a gente fala de florestal, não é só florestal, é papel, celulose também, então tem operações industriais aí envolvidas, tá? E, no caso
voltando um pouco para a área agropecuária, tirando o florestal, só essa questão do cenário um pouco mais difícil, preços em queda, né, custo um pouco mais elevado, só isso justifica ou teve mais algum fator que justifica essa retração no ano passado só para 19 operações? Volume de É um fato volume, relativamente é um baixo. volume de fato baixo, né? Eu diria que em anos anteriores a gente teve vários movimentos de concentração em diversos trechos da cadeia do agro. Então, você passou por um momento de consolidação em setor de distribuição, em outros anos de fertilizantes. A gente vinha mais recentemente numa toada muito forte de bioinsumos, né? Mas como toda essa cadeia ela foi afetada por conta da redução da atividade no agro, é natural que você tenha uma retração dos resultados dessas companhias. Então, não deixa de ser o momento ideal para você vender a empresa, né? Mesmo empresas de bioinsumos que vinham numa taxa de crescimento muito forte, no ano passado, uma boa parte delas ou andou de lado ou caiu. Então, não é exatamente o momento ideal para você fazer operações. Aí, quando você olha para as operações que foram feitas, talvez algumas coisas aqui. A gente tem operações de pecuária, né, no setor de pecuária acontecendo, tem operações que envolvem terra, eu acho que aí é uma coisa interessante, né? Talvez terra rural no Brasil tenha sido um dos melhores investimentos que o Brasil teve nos últimos anos, independentemente da restrição. Você tem grandes grupos locais que são compradores, né, e que operam áreas, né, você tem até companhias abertas, como a SLC Agrícola, operando áreas, né, então, esse cenário todo, ele também acaba favorecendo essas movimentações aí, de compra de terra, seja por fundos que foram criados, né, fiagros, ou seja por grupos locais que expandiram sua atividade. E olhando já um pouco pegando esse gancho das terras, né, já olhando também um pouco para 2025, esse cenário de preços, no caso de grãos, né, em específico, tem setores aí como cana, né, açúcar, café, laranja, que estão indo muito bem. Mas no caso dos grãos, os preços não que estejam ruins, mas também não subiram, estão meio de lado aí, né? Os custos estão ainda sob controle, mas com o dólar se valorizando, se é bom por um lado para exportar ao que você plantou num dólar mais baixo, então vender agora é um bom momento, mas você já tem a próxima safra, o dólar está alto, enfim, nesse cenário de macroeconômico, considerando o câmbio, os juros aqui no Brasil sem uma perspectiva de queda, no caso de terras, você acha que pode haver uma maior movimentação, novas operações acontecendo, muito por conta daqueles produtores que acabaram nos anos anteriores aí, estavam um bom momento, se alavancando um pouco demais, agora pode ter alguma movimentação Acho que sim. consolidadora? Acho que sim, Alexandre. Eu acho que a gente vai continuar esse movimento. Um pouco quando a gente olha, né, as operações que aconteceram no ano passado, eu acho que essa linha de terra rural ela deve continuar e talvez se aprofundar até um pouco, tá? E aí eu estou muito alinhado com o diagnóstico que você colocou. Eu acho que 2025 é um ano que ele vai ser melhor do que 2024, porque 2024 teve muito produtor que plantou sabendo que ia perder dinheiro, né? Eu acho que esse ano tem uma chance de empatar ou ganhar um pouquinho. Para que a gente comece uma curva de novo de retomada. Tá? O que eu acho que tem de interessante é que agora a gente tem uma curva de retomada. O desafio é o mundo, né? O mundo hoje, a cada semana ele muda, a cada dia você tem uma novidade que pode interferir em qualquer um dos fatores que a gente está falando aqui, de preço de commodity no mundo,
de consumo com a China, de conflitos comerciais. Então, todos esses dados, eles são, na verdade, influenciadores e direcionadores desses movimentos. Então, é difícil de fazer um prognóstico, mas eu vou muito na linha do que você está colocando. Acho que a gente tende, sim, a ter um ano melhor, uma retomada, então, para todas, vamos dizer, atividades operacionais que você tem, né, seja do químico, seja de fertilizante, seja das distribuidoras, então, todas essas atividades começam a voltar, né, o bioinsumo, tudo deveria começar a melhorar de volta, e acho que você vai ter aí uma continuidade, né, desse processo de consolidação, de mais venda de terras, de movimentação nessa frente aí. E aí isso eu acho que funciona não só para grãos, tá? A questão de terras, eu acho que é florestal também. A gente tem importantes investimentos em papel e celulose no Brasil e que vão continuar demandando o investimento florestal. Então, isso é, de certa forma, irreversível, né? Quando você faz uma planta de celulose, você vai consumir madeira, não tem jeito. Não tem jeito, tem que se movimentar para garantir o abastecimento da fábrica, né? Não adianta ter a fábrica sem ter a madeira ali para abastecer. E você, assim, dado esse início de ano, estamos aí há um mês e alguns dias aí, em 2025, por enquanto está normal, dentro do que devia estar, está mais aquecido esse movimento do agro, ou está começando a decolar, tem algum tipo de movimento? Como é que esse dia está se desenhando esse ano? Vamos voltar para o tema M&A, né? Eu diria que o ano começa melhor do que o ano passado. Tá? Pelo menos os primeiros sinais, eles são um pouco mais positivos em termos de atividade. Acho que ainda é muito cedo para cravar que ele vai ser um ano melhor do que 2024. De fato, a base do ano passado é baixa, então a tendência é que isso vai aumentar. Mas, de qualquer forma, eu não só por esses sinais do pipeline que a gente tem, eu diria que o ânimo em si ele é melhor, né? Eu acho que eu estou me referindo aqui ao agro, né? Eu acho que o ambiente macroeconômico continua hostil e continua disafiador, mas o agro ele tem uma dinâmica própria, né? O investimento no agro vamos dizer, ele tem todo um ciclo próprio bastante eficiente, bastante voltado à produtividade, menos infenso à interferência de governo ou de políticas macroeconômicas, né? Claro que a taxa de juros mais alta, ela é um detrator importante para financiamento da atividade rural, mas eu diria que é um setor menos, vamos dizer, menos afetado por esse contexto macroeconômico que a gente tem um pouco mais desafiador. E por isso, sinto um pouco mais de otimismo, né? Inclusive, tem vários dados que indicam uma super safra esse ano, que pode, inclusive, ser vamos dizer, voltar a ser o setor agro um dos impulsionadores de crescimento do PIB no Brasil, né? Para a gente ir encerrando aqui, você só comentou do cenário externo, né? Ou seja, falando essencialmente da eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos, você vê esse discurso, não que tudo vá ser efetivamente implementado, mas esse discurso do Trump, né, em relação ao Canadá, em relação ao México, à China, tudo mais, é algo que, do ponto de vista de M&A, né, de investimentos no agro aqui no Brasil, é mais positivo ou assim, influencia para atrapalha mais ou ajuda mais? E antes de você responder, eu já explico o porquê da minha pergunta. Estava conversando recentemente com um gestor de fundo, inclusive, que ele me disse que essa briga com os canadenses pode fazer com que muitos fundos né, de pensão canadenses que hoje têm recursos aportados no agronegócio dos Estados Unidos possam, de alguma forma, vir para o Brasil.
Não na sua totalidade, né? Mas vem para o Brasil por conta das condições brasileiras, exatamente por conta dessa briga. Então, nesse contexto todo, o Trump mais atrapalha ou mais ajuda nesse Olha, cenário? eu acho um momento super interessante, né, que a gente tem. Mais uma vez, podemos ter uma oportunidade para o Brasil aqui. O Trump demonstrou, né, desde o seu início, que ele vai perseguir claramente e com força aquilo que ele prometeu durante a campanha. Então, quem achava que era uma promessa de campanha que não ia se concretizar, pode tirar o cavalinho da chuva, queremos todas as batalhas dele postas à mesa. Então, isso é um dado. A gente tem que lembrar que quando ele fala de conflitos comerciais, o principal foco dele são com os países onde ele tem déficit. Isto não é o caso do Brasil. Então, se a gente conseguir ficar quietinho, não arrumar nenhuma confusão, a gente pode ter uma baita oportunidade. A gente pode ter uma baita oportunidade, porque, exemplo que você acabou de dar, então, eventualmente as disputas entre Canadá e Estados Unidos podem se acirrar, e por isso investidores canadenses vão ter que procurar outros mercados. E aí você vira uma oportunidade. Na minha visão, é uma oportunidade que a gente pode ter com um país que sempre, né, do ponto de vista institucional, buscou relações com todos os países, etc., mais do que nunca eu acho que nós temos que fazer isso. Mais do que nunca não tomar partidos e focar as suas ações do ponto de vista econômico, estratégico, naquilo que é melhor do ponto de vista de interesse para o Brasil. E aí a gente pode ter, sim, não só dos canadenses, mas de muitas outras, esse é só um exemplo, né? De muitas outras frentes aí, uma oportunidade sendo criada, que não necessariamente foi criada por nós, mas que nós deveríamos, sem dúvida nenhuma, aproveitar. Esse tipo de investimento, quando a gente fala, ele é um investimento de longo prazo, né? Então, se a gente tiver, né, o mínimo de ambiente econômico para poder receber esses investimentos e, ao mesmo tempo, se posicionar como um país, né, neutro e amigável para qualquer tipo de parceria comercial, poxa, tenho certeza que pode ser um excelente momento aí para a gente fazer o Brasil, pelo menos nesse aspecto, tomar o rumo correto. Maravilha, Zé. Obrigado mais uma vez aí pela conversa. Vamos nos falando. Qualquer novidade, é só dar um alô para a gente. Um abraço. Alexandre, um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição.